Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 7 de julho de 2021, 7 de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já manifestou, já estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, na bênção, na presença, no poder, no mover do Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Glória a Deus. Deus abençoe você, o Fábio, Julinha, Luquinha, toda a família, Rosângela, Manteiga, Bruna, Fábio, Márcia, Fabiana, Renata, Vinícius, o pai do Fábio. Deus abençoe a todos. A bênção, a presença, o poder, o mover do Senhor. Também Bispo Antônio, toda a sua família, Suzy, Priscila, família da Suzy, Sidney, Sérgio, familiares também, a Dona Elizabeth, o seu Mauro, o Gabriel, filhos, netos, a presença, o poder, o mover e a plenitude do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Também eu quero falar, chamar a atenção, que nós estamos falando da palavra do Senhor todos os dias, então divulgue, distribua a palavra, nós sempre estamos orando, e ainda que a pessoa assista num outro momento, no outro horário, no outro dia, não tem problema, está registrado, está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. Eu sempre tenho duas versões, a versão estendida, que é essa da live, e eu tenho uma versão mais reduzida, que é, geralmente, eu tiro o começo, a introdução, o bate-papo, e também o finalzinho lá da oração também eu tiro, fica menor, fica reduzido, fica dentro de 25 minutos no máximo, e que essa palavra e esse mover esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. É tempo de divulgar a palavra do Senhor, é tempo de falar sobre as coisas do Senhor, os negócios do Senhor, porque é uma grande bênção em nome de Jesus. Também quero falar para você que ontem eu fiz junto com a pastora Mara e apóstolo Júnior Menezes, conversamos sobre o reino dos céus, sobre o evangelho do reino. Foi muito legal e também você pode pegar. Eu estou tentando subir no Instagram o vídeo, filmado, porque tem no Instagram já o vídeo, mas tá pegando a gente de lado, que foi ao vivo. Mas eu tô tentando editar e vai ser uma grande bênção. Também já coloquei no YouTube, você pode ler ali no YouTube, assistir no YouTube e também no Facebook, que você possa se acostumar também, como eu estou me acostumando com as redes sociais, e é uma grande bênção quando a gente sabe usar, quando a gente usa com responsabilidade. É muito legal, porque é um instrumento, é uma ferramenta maravilhosa e para nós divulgarmos a palavra do Senhor. Então dê o teu like, dê o teu joinha, compartilhe, comente, é uma grande bênção em nome de Jesus. Tem uma pessoa até no YouTube que se chama James, tem o nome de um fabricante dessas corridas de Fórmula 1, esqueci agora, James Laren, negócio assim. Se eu estiver errando, desculpe. Eu tenho até que responder para ele, eu só não sei como faz para responder no YouTube. Então eu tenho o comentário dele, ele faz perguntas, eu não sei como responder, mas eu chego lá. Mas é uma grande bênção, e no Instagram eu já sei responder e também no Facebook também. Então a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo. Estamos lendo a palavra do Senhor e hoje eu quero dar continuidade meditando em cima daquilo que é a ministração escatológica de Jesus no livro de Mateus. Nós estamos lendo o livro de Mateus de maneira linear, sistemática, seletiva, todos os dias uma carreirinha, um bloco de versículos, sobre um assunto. Só que eu estou dando uma parada na parábola das 10 virgens porque ela tem muito a dizer. E aproveitando isso, eu estou já colocando as peças de um quebra-cabeça como eu vejo a escatologia. Aliás, tudo na palavra do Senhor, ela precisa ser bem trabalhado, precisa ser bem pensado dentro da cultura hebraica, bíblica, judaica, para que nós entendamos na profundidade sem
vamos dizer assim, sem lendas, sem revelamentos, mas assim de uma maneira consistente, pé no chão, uma grande bênção. E nós estamos falando sobre Mateus capítulo 25. Dentro de Mateus capítulo 25, eu estou falando um pouquinho, dentro da escatologia, sobre os grupos. E eu terminei ontem esse bloco dos grupos, né? O gentil, grupo gentílico, como outros dizem, né? Estou com a página trocada aqui. Eu não sei quem está falando, mas amém. Rubens Sá, estou com a página trocada aqui. Então é a pastora Mara, é que a gente ontem tentou fazer uns ajustes e não conseguimos, né? Então eu não sei que página que é, mas amém, glória a Deus. Espero que esteja tudo certo aí. Eu estou falando no Instagram, aqui no meu Instagram chama Comunidade em Cristo, eu não sei como é que está aí, mas a gente vai ajustando, são detalhes aí que a gente está ajustando. No Facebook, desculpe, no Instagram, pelo menos eu estou vendo a Amanda aqui, tem também o Bispo Antônio, tem outros que eu não estou conseguindo enxergar, mas está tudo bem, glória a Deus. Então nós estamos meditando no capítulo 25 de Mateus. Dentro do livro de Mateus, existe um detalhamento muito profundo sobre a lógica, a cronologia dos fatos, não do tempo, mas dos fatos em relação a, como Jesus fala, o princípio das dores, a grande tribulação, e depois, dentro da grande tribulação, um pouco antes, tem a manifestação do anticristo, né? Aquele anticristo, como diz Paulo, segundo a eficácia de Satanás, e depois você tem a volta do Senhor Jesus, e depois você tem o grande julgamento, né? É dentro dessa linha de raciocínio que nós estamos andando, né? Claro que Jesus fala sobre isso também no livro de Lucas, principalmente no livro de Lucas, mas Mateus está mais didaticamente pontuado de maneira temática todos esses eventos. Dentro disso, em Mateus capítulo 25, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. E aqui Jesus faz um corte, né, de um número de virgens, que são, eu sempre falo, essas virgens não são as noivas, né? Noiva é noiva, as virgens aqui são como se, no nosso contexto, seriam chamadas de dama de companhia, dama de honra, mestre de cerimônia, né? Como tem nos casamentos, até mesmo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, você tem essa figura, que não é o padrinho e a madrinha, né? Mas são aqueles amigos da noiva, ou as amigas da noiva e os amigos do noivo, né, que vão trabalhar juntos a cerimônia e todos os detalhes do casamento. Então, essas virgens, parte delas tem a lâmpada está com seu pavio aceso, está com azeite na lâmpada, o combustível, mas não tem a vasilha cheia de azeite de reserva, né? Um grupo não tem e o outro grupo tem. Como o noivo se atrasa ou demora, né? Aquelas que não têm a vasilha com azeite de reserva ficam sem a lâmpada acesa, enquanto as outras são chamadas prudentes, previdentes, porque elas, sábias, né? Elas ficam aparelhadas conforme a ocasião exigia, né? Então é em cima disso que nós estamos trabalhando escatologia, exatamente para falarmos sobre o sentimento, do nosso sentimento, de como nós devemos nos comportar, como nós devemos pensar. Dentro disso, eu falei para você que eu falaria das 70 semanas de Daniel. Quando a gente passou por Daniel, já bastante não, mas há um ano atrás, mais ou menos, eu falei para você que eu ficaria devendo as 70 semanas, porque eu gostaria de falar um pouquinho, avançar um pouquinho na palavra do Senhor, até chegar no Novo Testamento, e voltaria às 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque é uma coisa simples. Alguns, né, fazem alguns comentários que são assim meio
difícil de entender na Bíblia. Mas existe um cara chamado, e o livro dele é maravilhoso, mesmo mesmo eu não concordando com muita coisa do que ele fala, né, chamado Dr. Alva McLean. E o livro dele, um dos livros dele, é um teólogo, né? Um dos livros dele, ele fala sobre as 70 semanas de Daniel. É um livro inteiro. Mas o diagrama dele, o diagrama que ele coloca, é muito importante e muito especial. Daqui a pouco eu vou falar para você porque é especial. Porque ele fala das 70 semanas. Então vamos voltar um pouquinho ao texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Claro que a gente já pensou bastante sobre Daniel. Daniel é um livro maravilhoso, apocalíptico, é o Apocalipse, o chamado Apocalipse do Antigo Testamento. Muitas coisas que Daniel escreveu ainda estão sendo, vamos chamar assim, digeridas pelo povo de Deus, né? Não está fechado tudo ainda, com certeza. Muita coisa ainda carece de uma compreensão. Como eu falei para você, a palavra do Senhor ela é atemporal. E a cada dia que passa a gente vai aprendendo e desenvolvendo, né? Mas nós percebemos o quê? Que existe toda uma condição que carece de nós pensarmos a respeito, porque se nós não compreendermos, pelo menos, o diagrama chamado As 70 Semanas de Daniel, e esse cara aqui, esse homem, esse teólogo, ele, fala o cara, mas com todo respeito, né? Esse teólogo, Dr. Alva McLean, ele coloca um diagrama, de todos os diagramas que eu conheço, que eu já vi, que eu já estudei, esse é o mais simples que tem. Então tem na internet, depois você pode puxar diagramas das 70 semanas de Daniel. Claro que você tem uma série de comentaristas, você tem aquelas escolas que eu já falei para você, os tribulacionistas, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, você tem os pré-milenistas, os amilenistas, ou seja, que não existe os 1000 anos, enfim, tudo isso eu não vou entrar agora nesse tema. Mais tarde a gente conversa a respeito. Mas dentro daquilo que a gente já tem como conhecimento, por exemplo, as 70 semanas de Daniel é um assunto comum para todas as escolas. Então fica fácil entender. Até porque quem interpreta as 70 semanas de Daniel, na maioria das escolas teológicas, seja a pessoa defensora de qualquer visão, a maioria, ela é consistente e ela concorda com isso. Então eu vou falar daquilo que há um acordo, né? Daquilo que há vamos chamar assim, um entendimento muito mais comum a todos, né, que são as 70 semanas de Daniel. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Lembra-se que eu falei? Jerusalém, o templo, o povo de Israel é o termômetro, tá? Por quê? Porque a salvação veio através dos judeus. O próprio Senhor Jesus responde isso, né, quando ele conversa com a mulher samaritana. Já passamos por esses textos, então não precisa ler de novo, né? Então o próprio Senhor Jesus responde isso, né? Oi Mariana, tudo bem? Deus abençoe você, viu? Beijo para você, Renato, um beijo para Dona Ivone, viu? Uma família amada, querida, Deus abençoe a todos vocês. Então você percebe o quê? Que existe dentro dessas 70 semanas toda uma consistência de fatos que já ocorreram. Então fica fácil para nós pensarmos a respeito. E Daniel, olha, é indizível. A sabedoria, eu sempre falo para você, né? O homem, creio eu, mais admirável da palavra de Deus em termos, eu estou falando de mim, que eu admiro, é Daniel. Porque o próprio Ezequiel, falando sobre Daniel,
Ele diz a respeito do Satanás, né? Por exemplo, em Ezequiel capítulo 28, ele fala a respeito, e ele fala que havia alguém que era no passado, mais sábio do que Daniel, que é exatamente o Lúcifer. Então, você perceba o nível de entendimento e de revelação, não só sobre as coisas celestiais, as coisas espirituais, mas também sobre as coisas humanas. Aí você vai falar, não, mas Salomão era um homem sábio. A Bíblia chama ele de, né, o detentor da sabedoria. Sim, mas a sabedoria humana. Daniel, ele é abençoado pelo Senhor nos dois talentos. Tanto a sabedoria humana, terrena, porque foi um grande estadista, um grande diplomata, né, para poder ficar em pelo menos uma dinastia, né, Nabucodonosor, o seu filho e o seu neto. E depois vem a invasão dos medos persas. E Daniel passa na mesma condição. E você sabe que na antiguidade toda a monarquia, quando deposta, ela era morta. A corte também era destruída, era morta. Não tinha outro jeito. Não tinha outra alternativa. Não tinha essa de, né, falar assim, você é bonzinho. Matava todo mundo. E Daniel prevalece. E Daniel passa para as dinastias e monarquias medo-persas. Fosse governo medo, fosse governo persa, Daniel participou deles. Então você perceba a sabedoria, o entendimento e a profundidade da relação de Daniel com Deus. Até porque o próprio Senhor Deus diz, né, que não houvesse a sua justiça, não houvesse a sua intervenção e a sua misericórdia, 3 homens estariam, segundo a lógica de Deus, estariam com as suas vidas preservadas, suas vidas eternas preservadas. Daniel, né, Jó e Noé. E Daniel está entre esses 3. Então perceba o lastro, né, a constituição de Daniel. Eu admiro demais. Mas vamos voltar ao texto aqui, que diz o seguinte. 70 semanas estão, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Para fazer cessar a transgressão. Então são 70 semanas que estão estabelecidas para fazer cessar a transgressão. Quer dizer, passadas as 70 semanas, entrará o tempo da não transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Então, o que significam essas 70 semanas? É exatamente o período que será necessário para que tudo se manifeste. A transgressão será cessada, os pecados terão fim, a iniquidade será expiada e o Senhor trará justiça eterna. E, por fim, o Senhor estará selando a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. E unção aqui é no sentido literal, mas também humano, também cultural, né? O que significa ungir? Significa o reconhecimento em todos os níveis do santo dos santos, que a gente sabe que é Jesus Cristo. Diz no versículo 25, veja só o que significam as 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, veja quando começa o cronômetro das 70 semanas. Diz aqui, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas,
será morto ungido. E já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, então vamos lá para aquilo que Jesus fala. A gente também já passou pelo texto, eu só vou citar. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, Jesus falando, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então o que Jesus está abrindo, o que Jesus está propondo é um leque de oportunidades para que nós entendamos tudo isso, para que nós possamos pensar, que é exatamente o que nós fazemos todos os dias. Escatologia não é de um dia. Eu tenho até uma dificuldade, vou confessar o meu erro, ou a minha pequenez, ou a minha fragilidade, né? Falar sobre escatologia numa aula, desculpe, em 2 aulas, 3 aulas. Por quê? Porque a escatologia é a Bíblia inteira. Óbvio que existem as ministrações, as palavras, tanto no Antigo como no Novo, que estão falando de maneira mais literal, mais direta. Mas a escatologia, ela fala da Bíblia, fala da nossa relação com Deus. Não é? Então, presta atenção, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Paulo, falando a respeito desse momento, diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 4, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, então dentro dessas 70 semanas, eu chamaria que vamos dizer, o ápice de todos os acontecimentos é a manifestação do anticristo, dentro dessa lógica histórica. Então, como nós devemos pensar? Primeiro, vamos entender as 70 semanas conforme o diagrama do Dr. MacLean. Tem vários diagramas, eu gosto desse. Aí eu vou te falar porque ele é especial. Então diz assim, né? São, primeiro, 69 semanas. Essas 69 estão divididas, 7 semanas mais 62. Essas 7 semanas, né, mais 62, dizem respeito... Vamos pensar primeiro, o que é semana no hebraico? Semana no hebraico pode ser semana, literalmente como nós entendemos, mas também pode ser anos, ou seja, 7 anos. 7 anos ou 7 semanas, depende daquilo aonde está colocado a frase, né? A gente entende ou semana ou ano, né? Então, 7 semanas de 7 anos seriam 49 anos. Outra coisa que é importante sempre você lembrar, que o ano hebraico, o ano judaico, o ano das celebrações de festas principalmente, é um ano de 360 dias, não tem ano de 365 dias. O ano tem 360 dias. Um segundo detalhe importante, o mês não tem 31 dias, o mês tem 30 dias. Então o ano judeu é muito mais fácil do que o nosso ano, né? O chamado calendário gregoriano ou calendário romano. Por quê? Porque tem
tem ano bissexto, tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 30 dias, né? Ou seja, o ano ele sempre fica alterado, ele não é matematicamente entendido. Não acontece isso no ano judaico. O ano judaico é de 360 dias e o mês judaico é de 30 dias. Ponto. Dito isso, quando Daniel fala de 69 semanas, né? 62 menos 7, né? E depois de mais uma semana, é dentro dessa lógica que eu quero trabalhar com você, certo? Então vamos lá. O que significa isso? Primeira coisa, quando a gente fala de 69 semanas, estamos falando de 69 vezes 7, certo? Dentro dessa lógica, 69 vezes 7. Então, dentro dessa lógica, eu vou ler uma passagem que Daniel diz, eu vou voltar no livro de Daniel. Daniel diz assim, agora que nós já lemos, então agora eu só vou pegar para que a gente possa montar esse quebra-cabeça. Diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então saiba e entenda desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Em que momento, pós-Daniel, isso acontece? Aí a gente vai para o texto, que é maravilhoso. Neemias capítulo 2. É por isso que eu falo para você que quando a gente fala das coisas da Bíblia, a gente tem que ir entendendo a Bíblia inteira. Neemias capítulo 2. Só para você lembrar, Neemias ainda pertence aos livros históricos, né? Livros históricos são 17 livros, vai até o livro de Esther. Neemias é um livro histórico, por isso que ele está colocado antes do livro de Salmos. Neemias capítulo 2. Lembra da história de Neemias? Uma história muito bonita de reconstrução dos muros de Jerusalém, quando lá em Neemias capítulo 1, Neemias conversa com seu irmão Hanani. O seu irmão Hanani tem uma atividade que viaja, né? E ele pede para o seu irmão Hanani conferir como é que estão, né, a terra dos túmulos dos seus pais. Possivelmente Neemias não tenha nascido em Israel. Neemias já havia nascido como escravo, ele nasceu escravo já na corte medo-persa, né? No reino, no império medo-persa. Só que Neemias foi levantado como copeiro do rei. Quem era o copeiro do rei? Era alguma coisa próxima daquilo que eu poderia colocar para você politicamente como, hoje em dia, como chefe da Casa Civil, né? Alguém de confiança, alguém que passeava por todos os meandros, vamos chamar assim, da política da época. Era uma pessoa de confiança. Por que copeiro do rei? Copeiro do rei é aquele que experimenta o alimento, experimenta a bebida antes que o rei, né, usufrua, né, dos manjares do rei. Ele tem que experimentar para ver se não está envenenado e ver se ele não morre. Aí o rei olha para Neemias, vê assim, morreu? Não morreu? Então agora eu vou comer. Então Neemias era uma pessoa de muita confiança, porque ninguém assim, normalmente falando, naturalmente falando, era copeiro do rei. Tinha que passar por uma série de vamos dizer assim, de crivos, né, da própria corte para ser levantado como copeiro do rei. Ele também era um eunuco, não tinha como. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram eunucos, porque Isaías, profeticamente falando, 100 anos antes, fala que eles seriam eunucos, né? Neemias possivelmente também era, porque você não percebe nem Daniel, nem Sadraque, Mesaque, Abidnego, ou também de Neemias, você percebe que não se fala da família. Por que não se fala da família? Porque o eunuco não tinha família. O eunuco era discriminado pela sociedade na época, porque o próprio Senhor Jesus fala, né? Há eunucos de nascença, há eunucos por uma escolha própria, e há eunucos violentados, que foram transformados em eunucos porque foram castrados.
Os eunucos, tipo Neemias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram eunucos por quê? Porque faziam parte do cotidiano do palácio. Naquela época não poderiam homens que não fossem castrados andarem pelos corredores do palácio, porque tinham as concubinas, as esposas. E esses homens não poderiam estar, né, na sua condição sexual. Por quê? Porque senão daria problema e seria uma matança geral. Então se castrava, era hábito, era da cultura. Então Neemias, ainda que tivesse sido castrado, né, para ter o seu posto, o seu cargo, mas era um homem de confiança. E a palavra mostra que ele, na sua conversa com Artaxerxes, no seu dia a dia, ele tinha uma intimidade muito grande, porque o rei Artaxerxes, né, perguntou para ele: por que você está triste? Você nunca fica triste? E aí Neemias fala para o Artaxerxes por quê. E por que acontece voltando às 70 semanas de Daniel, por que acontece aqui o início do cronômetro de Daniel? Porque aqui está falando da data do mês e do dia. Diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? A Tatiana já estava preocupada. Será que você comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa envenenada? Mas ele percebeu que ele não estava doente, ou seja, não havia acontecido nada com ele. Tem de ser tristeza do coração. Veja Artaxerxes. Para você ter uma ideia de como era o rei da época, você precisa assistir um filme, né, que já um filme não é muito novo, não, já é antigo, um filme chamado 300, né, inclusive o nosso brasileiro Rodrigo Santoro, ele faz exatamente o papel desse rei, né, Xerxes, desse rei que a gente chama aqui de Artaxerxes. Era uma entidade, era considerado uma entidade, era tratado como uma entidade, né? Era um deus na terra. Então você perceba a intimidade de Neemias com esse rei. Diz aqui: deve ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto... E essa rainha tem toda uma, né? Porque possivelmente não era Esther, mas deveria ser uma parente ou filha, ou o próprio rei deveria ser filho de Esther, junto com o rei Assuero, né? Então eram pessoas que tinham um conhecimento do Deus do povo de Israel, que sabiam o que significava tudo isso. Eles tinham entendimento. Aliás, os medos e persas eram grandes estudiosos, né? Tanto é que os reis do Oriente, quando vão atrás da estrela de Belém, eles são, com certeza, descendentes dessa cultura, porque eles sabiam, em textos dos medos e persas, né, dos chamados persas, né, porque quando você fala com um iraniano, se você falar que o iraniano é árabe, você está cometendo um crime. O iraniano não é árabe, ele é persa. Né? Então eles têm todo aquele amor pela terra, pela cultura. Então você percebe que esses magos do Oriente, eles vão catequizados, vamos dizer assim, exatamente pelos escritos de Daniel.
porque ficaram ali, né, os escritos de Daniel, de Mordecai, de Esther. Veja que maravilhoso falar do Evangelho, falar da palavra de Deus. Então, esse rei Artaxerxes sabia de tudo isso. E ele diz assim: então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores e da além do Eufrates e lhes entreguei. Então está tudo isso aqui agendado, né? Então, voltando ao diagrama, porque está agendado, você sabe o mês, você sabe o ano e você sabe o dia. Então, quando começou, né, todos os preparativos, ou melhor dizendo, quando começaram todos os preparativos para a reedificação de Jerusalém, para a reedificação dos muros de Jerusalém, e a posteriori, através de Esdras, contemporâneo de Neemias, a reconstrução ou a reforma do Templo de Jerusalém. Começou no mês de Nissan, o primeiro dia, ou seja, no dia 14 de março de 445 a.C. Tá vendo? Como está, matematicamente falando, Daniel está falando dessas 70 semanas de uma maneira completamente assim, correta, né? E diz assim, que são 69, né, vezes 7, vezes 360, que são 360 dias, que é um ano, dá exatamente, eu só vou falar o número, não precisa pensar, lembrar, eu só estou falando para você e confirmando a palavra profética de Daniel, como está completamente estabelecida, perfeitamente, né, historicamente pontuada na própria história do povo, da humanidade, do povo de Deus lá de Israel. E então começa dia 14 de março de 445, fazendo todas as contas que esse escritor, Dr. Alva J. MacLean, faz, e ele, claro, desconta os anos bissextos, ele coloca tudo dentro, ele procura trazer de maneira contextualizada todo esse tempo, e chega a 173.880 dias. Então, é exatamente, contando esses dias, vai terminar, sabe quando? Essas 69 semanas? Essas 69 semanas termina, e agora eu vou falar para você porque é especial. No dia 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, ou seja, no dia do meu aniversário. É por isso que é especial. Eu faço aniversário dia 6 de abril. Então, é só uma brincadeira. Mas o Dr. Alva MacLean, ele faz exatamente essa conta e chega no dia 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. Por que 6 de abril do ano 32 depois de Cristo? Porque é a chegada, e eu já falei isso para você, quando nós começamos a ler Mateus capítulo 21, que é a chegada de Jesus em Jerusalém na última Páscoa. Entendeu? São as 69 semanas. Não precisa ficar fazendo conta, depois se quiser entra lá na internet, pega o diagrama, geralmente o diagrama está em castelhano, mas é fácil de entender. Pega o diagrama, você vai fazer toda a conta, e se quiser fazer as contas dos anos bissextos e tudo mais, você vai entender de que exatamente é isso que o livro de Daniel está falando, exatamente, ipsis literis, aquilo que aconteceu de fato. São 69 semanas, desde a ordem de Artaxerxes, através de Neemias, para a reconstrução, muralhas, Jerusalém, templo com Esdras, até
a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, né, quando ele entra exatamente para a última Páscoa. É maravilhosa a palavra do Senhor. É muito especial e eu estou falando tudo isso para a gente ir andando a respeito disso, né? E amanhã a gente conversa mais um pouco. Mas a palavra do Senhor diz assim, né? Em Neemias, capítulo 2, do versículo 1 em diante, eu só vou ler o cabeçalho. Eu sempre falo para você que geralmente o primeiro versículo dos capítulos geralmente é o cabeçalho, ou seja, é a síntese de todo o capítulo. Diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Quando o rei pergunta para Neemias, Neemias não tinha pousado de paraquedas naquele momento. Ele não tinha, como diz a música do nosso cancioneiro brasileiro, nosso cancioneiro popular, ele não tinha entrado de gaiato no navio. Mas ele sabia porque ele estava ali. Ele tinha uma missão. Ele tinha esse sentimento. E se você conferir a partir de Neemias capítulo 1, toda a história dele, você vai perceber que ele orou, que ele chorou, que ele jejuou, ele buscou no altar do Senhor, ele se derramou como intercessor pedindo perdão dos pecados da sua nação, do seu povo, e ele diz mais, ele pedia perdão dos pecados dos seus pais. Mas Neemias não conhecia aquela terra. Neemias não tinha nenhuma intimidade cultural, nenhuma intimidade, nada. Ele só tinha um conhecimento histórico e a revelação que o Senhor tinha dado para ele. Mas mesmo assim, ele chama para si a responsabilidade. Então, o que fica para nós é que nós, como servos e como igreja, e como povo de Deus, uma boa parte do tempo da nossa vida, para não dizer a totalidade, ela foi estabelecida pelo Senhor para uma missão, para o cumprimento de uma tarefa, de um posicionamento, e a gente poderia chamar, né, de um chamado. E isso precisa estar tão à flor da pele que nós possamos expressar no nosso cotidiano. Neemias não foi encontrado no templo, até porque não tinha templo. Neemias não foi encontrado numa reunião, até porque não tinha reunião. O povo estava todo distribuído, todo dividido, até mesmo todo aculturado, né, na cultura médio-persa, né, no vocabulário, na linguagem, no idioma, na maneira de ser. O povo já havia tomado, né, a gosto pela terra. Mas Neemias não. Neemias sabia. Ele tinha uma esperança, algo que o enchia, o alimentava todos os dias. E isso fez fazer o que fez. E a gente sabe de toda a história. Quando você vai para Jerusalém, principalmente a Jerusalém antiga, e o guia, né, apresentando as cidades, os monumentos, né, e ele fala: aqui estão as muralhas do tempo de Neemias. Aí você traz à memória aquilo que você lembra da passagem, quando diz que em 52 dias, Neemias, junto com o povo, um resto de povo, havia reconstruído os muros de Jerusalém. Como alguém que não tinha condição nenhuma, não tinha estratégia alguma, era apenas um copeiro do rei, distante, 2.000 quilômetros de distância. Ele incorporou
aquela vontade do Senhor de uma maneira tão grande que o Senhor começa a sua agenda das 70 semanas de Daniel exatamente com um rapaz que se propôs servir ao Senhor, pagando um alto preço, e foi vencedor naquilo que ele se propôs. E é essa visão de reino que nós devemos ter. E é essa nossa visão escatológica. Nós, como Neemias, também estamos nesse ato entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Estamos nesse ato, nesse espaço. É para nós essa palavra. Para que nós sejamos reconstrutores de muros. Para que nós sejamos renovadores de toda a aliança do Senhor. E possamos promulgar e instaurar esse reino. Mesmo que aos nossos olhos hoje esteja tão distante, mas tudo é possível que crê, e tudo é possível aquele que se propõe. E Neemias, ele tem um grande ensino para nós. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, porque é tempo da volta do Senhor Jesus. É tempo de declararmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então é tempo de ministrarmos, apregoarmos o ano aceitável do Senhor, como diz lá em Isaías. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos e te entoamos louvores. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre os teus servos que estão aqui, nossos familiares, o Bispo Antônio que está aqui, a Eva, o Carlos, filhas, genros, netinho. Também, ó Deus, João, Roseli, Ângela, todos os familiares. Amanda, que eu já falei, a Mariana, Mari, né, com sua família bendita, maravilhosa, o Renato, a Dona Ivone, seu esposo, seus familiares, tua glória, tua presença, teu poder se derramando sobre cada um de nós, nossos queridos que estarão entrando em algum momento desse vídeo, tua graça, tua glória, teu poder, o Vitor que estará fazendo entrevistas que nós estamos orando, a Amanda com as suas possibilidades de negócios, tudo aquilo que está acontecendo, a Mara, a pastora Mara, sua família, o seu Ulisses, um grande homem de Deus, também sua família, seus filhos, e genro, e nora, e netos, tua presença, o teu poder, move-te dos céus, vem com a tua glória, com a tua graça, visitando com a tua cura, com a tua saúde, e também com a consciência desse propósito, com a constituição, com a autoridade, o poder, no mover do teu Santo Espírito, para que possamos agir, para que possamos nos mover nessa inspiração de reino, nessa inspiração escatológica, para fazermos aquilo para o qual um dia o Senhor nos chamou. O Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Visita, ó Deus, os nossos idosos, avós, tios, marido, esposa, filhos, sobrinhos, netos, genros, noras, derrama-te, minhas tias que estão aqui, minha tia Rosária, minha tia Alzira, ó Deus, familiares, em nome de Jesus, o Beto que nós estamos orando, a sua esposa Eliane, ó Senhor, nós repreendemos a enfermidade, a Covid-19 e declaramos o poder, o mover da vida, da ressurreição, o Márcio, a Thaís que estão no hospital, por causa da Covid, nós repreendemos e declaramos a saúde, o mover de Deus, Espírito Santo de maravilhas, derrama-te com teu fogo santo, toca, visita, renova, ressuscita, restaura, ó Deus, traz da tua imunidade, da tua resistência orgânica, física, mental, emocional, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te com teu poder, move-te dos céus, traz da tua graça, traz, ó Senhor, da tua plenitude, e nós te louvaremos e constataremos as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, e a alegria do Senhor seja a nossa inspiração diária para a tua honra e para a tua glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, ó Deus, que dificuldade, tudo é moroso, tudo é complicado, ó Deus, uma estrutura estatal, uma máquina estatal completamente obsoleta,
totalmente, ó Deus, corrupta, e o Senhor possa vir e se derramar e trazer do teu juízo, da tua justiça. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Visita os brasileiros, visita a nossa nação, a nossa terra, sara, liberta, traz da tua compaixão, da tua misericórdia, da tua salvação, do teu perdão, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que nós tenhamos uma quarta-feira muito especial, maravilhosa, e nós te louvaremos sempre e te engrandeceremos o nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa, abundante, a plenitude do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e todos os teus queridos, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã com mais palavra de Deus. A gente vai conversando e vai meditando. Uma grande bênção, que o Senhor abençoe o teu dia, a tua quarta-feira, a tua família, o teu lar, em tudo que você fizer, você possa prosperar. Um beijo para você, fique na paz, tchau, tchau.